Então, vamos lá, minha gente. Vamos então falar sobre os 144 mil de Apocalipse a partir da obra O Caminho do Cordeiro, de Valtair Afonso Miranda, a respeito da representação e construção de identidade no Apocalipse de João. Nós falamos aqui no início do capítulo 2, na semana passada, sobre o gênero literário, que é um livro profético. Entretanto, embora seja um livro profético, é uma literatura apocalíptica, diferente do profetismo ou da literatura profética do Antigo Testamento, como as que nós estudamos, dos profetas maiores ou profetas menores. Falamos também no capítulo 2 a respeito do contexto literário, o livro dividido em 3 sessões, Apocalipse 1 ao capítulo 3, versículo 22, Apocalipse 1, versículo 4 até o capítulo 3, versículo 22. Falamos sobre a segunda sessão, Apocalipse 4, versículo 1 ao 11, versículo 18, a terceira sessão do 11, 19 até o 22, versículo 5. E aí também nós continuamos no capítulo 2 falando sobre a estrutura e a tradução do episódio, quando nós vimos aqui a respeito dos elementos estruturais apresentados em 3 partes: visão, audição e descrição, sendo que na parte deixa eu ver aqui, visão, audição e descrição. Ainda no capítulo 2 nós falamos sobre a rede de relações tradicionais e intertextuais, e dentro dessas relações nós falamos sobre o Cordeiro de pé, falamos também sobre os 144 mil homens, os nomes nas testas, o som que veio do céu. Falamos também sobre um som forte e belo, e que depois ficou claro que esse som era uma canção nova ou uma nova canção. Fechou assim o bloco de semana passada, mas a gente não conseguiu terminar o capítulo 2. E agora a gente vai dar continuidade ao capítulo 2, falando sobre o privilégio especial. E aqui diz, que ninguém podia aprender a canção senão os 144 mil comprados da terra. Depois de afirmar a natureza especial da canção, dos cantores e do local onde ela é cantada, o visionário conclui esta parte do episódio fazendo a relação entre ela e os 144 mil seguidores do Cordeiro. A razão para ele ter mencionado é então afirmar status especial dos guerreiros. Eu não sei se vocês lembram que na semana passada, quando eu falei dos 144 mil, é um tipo de guerra diferente. Nessa batalha contra o mal, eles lutam oferecendo suas próprias vidas, de modo que assim, eles são feridos, eles são machucados, eles são perseguidos, e dessa forma, no caminho do Cordeiro, já que o Cordeiro, lembra, não é necessariamente o Senhor dos Exércitos ou um leão, mas é o Cordeiro, aquele que veio, mostrando a força do amor por meio da sua fraqueza, da sua fragilidade, Ele assumiu uma certa limitação, uma certa fragilidade para se oferecer por nós. E aí quem quer pegar o caminho do Cordeiro não tem como bancar o pitbull, Quem quer pegar o caminho do Cordeiro vai ter uma trajetória de Cordeiro e sabe como é que é. E aí
Voltando para cá, a razão para ele ter mencionado é então afirmar o estado especial dos guerreiros, e para João, os guerreiros são os únicos que podem aprender a canção entoada pelos viventes e pelos anciãos. No capítulo 5, o visionário usa de um artifício semelhante para apresentar o status único do cordeiro. Em Apocalipse 5, versículo 3, ninguém pode abrir o livro, senão o cordeiro. Em Apocalipse 14, versículo 3, ninguém pode aprender a canção, senão os 144 mil. Como o cordeiro é especial, seus seguidores também são. Como o cordeiro recebeu o livro das mãos de Deus em seu trono, os seguidores do cordeiro aprendem a canção dos habitantes celestiais, que são os seres viventes e os anciãos. Os 144 mil não aparecem cantando o cântico, mas somente eles podem ouvir e aprender os hinos dos cantores celestiais. Isso significa que, apesar de estarem sobre a terra, já possuem algum tipo de comunhão ou participação, nas atividades dos seres celestiais. Já na terra, os seguidores do Cordeiro são unidos com as realidades celestiais. Ninguém mais podia entender a música celestial. Ser capaz de ouvir o canto dos viventes e dos anciãos representa uma audição profunda e compreensiva. Com isso, o visionário afirma um conhecimento secreto que somente quem participa do grupo dos seguidores do Cordeiro pode obter. É um acesso a um tipo de saber litúrgico e celestial. A esta imagem de participação na liturgia celestial, João acrescenta outra: eles foram comprados da terra. O verbo grego, traduzido por como comprar, foi usado 30 vezes no Novo Testamento. O sentido básico é frequentar o mercado. Daí o sentido verbal, comprar ou nominal, resgate. Normalmente, comprar demanda um complemento lógico, comprar de alguém ou para alguém. Entretanto, como o visionário João usa o termo de forma metafórica, apenas os objetos da compra é que são destacados, os 144 mil. Não se explica de quem eles foram comprados, mas apenas o contexto de onde eles foram retirados. Na maioria dos casos, o termo expressa uma relação comercial com a ideia de comprar campos. Mateus 13,44, objetos, Mateus 21,12, comida, Marcos 6,36 e coisas em geral. Entretanto, isso não impediu que fosse usado de forma figurada por Paulo, se referindo aos santos como comprados. Paulo fala do custo da compra, porque fostes comprados por preço, 1 Coríntios 6,20 e também 1 Coríntios 7,23, e implicitamente do agente da compra, agora pois glorificai a Deus, 1 Coríntios 6,20. A ideia da compra desta forma está ligada à imagem do escravo que é comprado de um dono anterior. Por isso, em 2 de Pedro, segunda epístola de Pedro, o termo pode ser apropriadamente traduzido como resgate. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. A figura é de um senhor que compra seus escravos. O dono anterior, então, não tem mais controle ou domínio sobre os escravos, pois eles agora possuem um novo dono. Em termos literários, neste caso, comprar é usado como uma metáfora para a salvação. O verbo comprar aparece 6 vezes em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, 5, versículo 9, 13, versículo 17, 14, versículos 3 e 4 e 18, versículo 11. Mas apenas no contexto da abertura do selo, Apocalipse 5:9, o termo tem conotação semelhante à de Apocalipse 14, versículos 3 a 4. O sentido da expressão é análogo, o que nos leva a trazer para os 144 mil o que se diz sobre os comprados de capítulo 5, versículo 9. Eles foram comprados pelo Cordeiro. 1. O preço da compra foi o sangue do Cordeiro. 2. O novo dono é Deus. Os comprados não estão restritos a qualquer etnia. A estes elementos, Apocalipse capítulo 14, versículos 3 e 4, acrescenta que eles foram comprados da terra e dos homens.
O termo terra significa tanto a terra no seu sentido geográfico, como terra como espaço de oposição ao que é do céu ou de Deus. A primeira opção aqui parece ser a mais plausível por duas razões. Primeiramente, em Apocalipse 5, versículo 9, João afirma que eles foram comprados de toda tribo, língua e nação. Em segundo lugar, porque no momento em que descreve os 144 mil, o visionário usa novamente a expressão, mas em vez de dizer que foram comprados da terra, sinalizando que foram comprados dos homens, no sentido de humanidade. Ou seja, as expressões comprados da terra e comprados dos homens parecem ser intercambiáveis e desejariam enfatizar a natureza universal do grupo. Licença, comprados da terra ou comprados dos homens se refere à escravidão pecaminosa do homem? Parece que assim, digamos, quando a gente tem a realidade de ser comprado, significa que assim, a gente estava sob um outro domínio. Sim. Certo? E aí a gente observa aqui, né, que o termo terra, no aspecto geográfico, vai dar a ideia de toda a tribo, língua e nação. Então, ou seja, eles foram comprados de toda essa realidade humana, temporal e espacial para uma dimensão do divino, do eterno e do infinito, né? Uma coisa mais ou menos assim. Divino, eterno e infinito. E aí, nesse caso, isso aí sou eu que estou falando, tá? Não está no comentário não, só para ficar claro. Por isso a ideia do comprado. Eles são retirados de uma dimensão, eles são resgatados de uma dimensão, né, para uma outra. Por exemplo, aquela questão de quando eu como crente falo, eu não sou desse mundo, né? Então é aquela ideia de que assim, nós não pertencemos mais a esta instância. Por isso que de onde Paulo até fala para os cristãos, né, que a gente tem que olhar para o alto, de onde vem o nosso resgate, né? Então a gente olhar para cima, pensar nas coisas que são de cima. Aí quando a gente fica entretido com as questões temporais, inclusive nas briguinhas bestas de igreja, ou então em relação à questão das ambições, né? No caso do pastor, o ministério glorioso, né? O irmão que quer ter um cargo, né? Aquela coisa todinha. Então assim, as pessoas que estão presas a essas situações, o que acontece? Elas estão se perdendo da realidade para a qual elas foram compradas. Elas foram compradas para sair dessa dimensão. E eles continuam para baixo. Exatamente. Então, a gente observa aqui que no momento em que descreve os 144 mil, o visionário usa novamente a expressão mais, né? Em vez de dizer que foram comprados da terra, sinalizando que foram comprados dos homens, no sentido de humanidade, ou seja, as expressões comprados da terra e comprados dos homens parecem ser intercambiáveis e desejariam enfatizar a natureza universal do grupo. É como se assim, esses 144 mil vieram de todas as tribos, povos e raças, certo? Então, ou seja, de toda a humanidade. Então você tem oriental, ocidental, negro, branco, você tem europeu, africano, você tem asiático, entende? Você tem australiano. Então, ou seja, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, né? De toda a humanidade foram extraídas essas pessoas. E aí, ser comprado da terra e dos homens, por sua vez, reforça a metáfora de pertença. Isso significa que eles foram sacados do conjunto dos homens e mulheres para se consagrarem ao serviço de Deus. Daí onde a gente tem, lembra daquela ideia da palavra santo? Tem gente que tem, infelizmente, a ideia de que ser santo é ser perfeito. Só que ser santo é ser separado. Então é aquele caso, por exemplo, isso aqui estava na sua mão, mas você passou para mim, logo isso aqui não é mais seu,
agora é meu. Então é como aquele caso, quando a Marilis está solteira, ela é uma mulher. Quando ela se casa com você, ela passa a ser a sua mulher. Entende? É aquele caso. O Jefferson, quando era solteiro, ele era o Jefferson. Depois que ele casou, passou a ser o Jefferson da Janete. Deu para entender a ideia de santidade? É isso, porque isso por exemplo, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Não somos perfeitos. É pertencer. Só que percebe que o pessoal não consegue entender isso. O pessoal, porque eu não sou santo, não. Fulano acha que é santo. Não, gente. Eu sou santo. Eu só não sou perfeito. Primeiro santo, né? E entendeu? O que acontece? Primeiro santo. O que acontece? Eu sou santo, sim. Só não sou perfeito. Ou seja, eu dou mole como um ser humano normal, mas eu pertenço a Deus. É como aquele caso, você ao se casar não deixou de ser homem, entretanto você é um homem que pertence a uma mulher, e essa consciência de pertencimento, entende? É aquele caso, por exemplo, você era civil e se tornou militar, você agora tem que ter uma vida condizente com o militar. Espera-se de você uma conduta diferente de quando você era civil. Por exemplo, imagina, né? Você recebe a ligação do seu trabalho, olha, tem um serão aqui, você tem que vir. Ih, tô afim não. Se você é militar, não tem isso, né? Deu para entender? Então é aquele caso assim, você foi para um churrasco foi num pagode na casa do Gago, aí tu se encheu do limão, e aí chegou na segunda, não vou não. Vai na terça, vamos lá, vamos ver se ele me manda embora ou não. Se você for militar, velho, deu ruim, né? Eu, por exemplo, eu lembro de uma situação não sei se foi numa rua que eu morei, agora não lembro. A viatura foi à casa do cara. A viatura foi à casa do cara. Por quê? Porque ele não é mais um civil. Então a ideia de santificação é o seguinte: já que eu sou santo, eu preciso viver como alguém que é santo. Entende? Então, quando eu me santifico, quando eu me consagro, significa que eu estou fazendo o quê? Eu já sou santo, mas eu quero viver, né, dando dignidade a esse chamado. Aí é que está o caso. Tem o crente que não honra essa santificação. Tem o crente que não vive como é que eu posso dizer? Por exemplo, tem um texto de Efésios 4 que fala sobre isso. Agora eu me esqueci a expressão, né, que fala sobre você viver dando dignidade, né? Efésios 4, que é você viver dando dignidade a essa vocação, né? Vê aí, capítulo 4, Efésios. Não, tem que ver aqui. Ele fala que sobre o renoveis do Espírito do vosso entendimento? O capítulo 4, versículo 1, veio. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Entendeu? Então o que acontece? Você, quando vai se santificando, você está fazendo isso, ou seja, eu sou santo, eu preciso viver como quem é santo. É aquele caso, eu sou casado, eu preciso viver como alguém que é casado. Entende? Eu, por exemplo, sou um pai, eu preciso viver como quem é um pai. É aquele caso, quando eu era solteiro, eu saí do expediente, a galera foi para um barzinho na porta do trabalho, gastei meu pagamento todo ali, tá entendendo? Ou então eu peguei o meu carro, fui naquela loja, gastei meu pagamento todo naquele som, beleza. Agora, se você tem um filho, fralda, leite, não dá para você fazer um negócio desse. Vai ter o cara que vai fazer, mas o cara que vai fazer, ele não está honrando, ele não está tratando com dignidade essa vocação. Deu para entender? Porque agora ele é um pai, ele não é mais um cara sem filho, ele não é mais um cara solteiro, ele não é mais um cara que vai chegar e falar assim: mãe, esse mês está ruim, mas mês que vem eu acerto com a senhora. Não dá para ele fazer isso. Deu para entender? Então vamos fechar.
e a gente vai voltar no próximo bloco para falar sobre esses 144 mil enquanto virgens e imaculados.